Você, o que fazer com o seu dinheiro enquanto o Trump reorganiza o mundo inteiro? A pergunta que ninguém responde direito. Você provavelmente já viu a notícia da semana. Trump anunciou mais uma tarifa. O dólar, uma disparada. O Ibovespa caiu e todo mundo foi pro Twitter ou pro X falar que o mundo ia acabar. E você, perdido no meio disso tudo, ficou olhando para sua carteira, para seus investimentos ou para seu dinheiro. Tá, e o que eu faço agora? Nesse vídeo eu vou te dar uma resposta que é o que eu estou fazendo, que muitos amigos meus investidores estão fazendo. Mas antes de tudo, dá uma clicada no sininho, curte a gente, compartilha com aquele seu amigo, porque aqui você vai ver a verdadeira análise sem viés, tá? Nua e crua, como o mundo tem que ser. Porque a internet tá cheia de análises de geopolíticos, de gente discutindo Trump, de economista falando em reconfiguração da ordem global e muito pouco de alguém sentado do seu lado. Você é investidor, você é pessoa comum. Muitas pessoas estão olhando para uma configuração que não é sua. Olha o dado desse cenário que eu vou compartilhar e as decisões. Vê se fazem sentido para você. Para você investidor, para você pessoa física que tá por aí com dinheiro e tá querendo saber como se proteger desse exato momento. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou te mostrar os 3 pilares, porque o Brasil sente tudo o que acontece lá nos Estados Unidos, mesmo quando a gente não é alvo direto. Segundo, o que está acontecendo com o fluxo global de capital e o que isso significa para a Ibovespa, o que isso significa para suas ações. E terceiro, as decisões na prática que você pode tomar agora, independente do tamanho da sua carteira, do tamanho do seu dinheiro ou daquilo que você tem. Sem papo de economista, sem papo de pessoa que vive para ganhar com investimentos, sem previsão de guru, decisão na prática, embaçada, que você consegue executar ainda essa semana na sua carteira. Então, bora lá pro vídeo, que já passaram 4 minutos. Porque o Brasil sente tudo o que acontece nos Estados Unidos no bolso. A primeira coisa que é preciso, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é isso que vai fazer com que você mude a forma de ler qualquer notícia ou de trabalhar com qualquer viés político. O Brasil não precisa ser alvo da política norte-americana para sofrer consequências sérias dela. A gente é um mercado que muitos chamam de economia emergente. E emergente, no novo vocabulário do investidor internacional, significa o quê? É o seguinte, é o primeiro lugar de onde ele tira o dinheiro, aonde o mundo começa a ficar arriscado. Pensa comigo, imagina que você tem um dinheiro investido em 2 lugares. Um apartamento no seu bairro, que você conhece muito bem, e uma casa numa cidade que você nunca foi, num bairro que você não domina. Quando as coisas ficarem muito incertas, na onde você vende primeiro? Da casa desconhecida ou do seu bairro? Isso é óbvio. O Brasil é essa casa desconhecida, aonde para os olhos americanos e europeus, eles não sabem ao certo o que acontece aqui. E quanto mais capital sai, o real cai, o juros sobe e a bolsa despenca. Não é teoria, aconteceu de forma muito clara em 2018, quando o Trump aplicou as primeiras rodadas da tarifa sobre o aço e o alumínio. O dólar foi de apenas 3,20 para 4,20 em menos de 6 meses. Quem tinha dinheiro parado em conta corrente, sem nenhum tipo de proteção, perdeu quase 30% do seu capital nesse período. Não por causa de nenhuma decisão errada, mas só por inércia, não fazer nada. Agora, dentro desse cenário, tem um elemento que afeta o Brasil, de um jeito muito específico, as commodities. Agora, dentro desse cenário, tem um elemento, uma pitada, que afeta o Brasil de um jeito muito específico. O que? As commodities. Petróleo e agro são 2 termômetros que eu quero que você comece a acompanhar com mais atenção. No caso do petróleo, a política energética americana tem um impacto direto no preço global. Se os Estados Unidos decidirem aumentar a produção própria para baixar o preço, o que já foi sinalizado por Donald Trump, o petróleo vai cair. Quando o petróleo cai, a Petrobras sente, o Brasil sente. Dependendo de como o governo reagir, você sente o preço no combustível e no custo do frete, de tudo que você consome. No agro, a história é muito mais complexa e acho que vale a pena você entender os 2 lados. O dólar alto parece ótimo para quem exporta soja, milho e carne, e realmente é maravilhoso. O produtor rural brasileiro recebe mais em reais pela mesma quantidade exportada, mas tem o outro lado da moeda, que pouca gente fala: fertilizantes, sementes e maquinários. Boa parte, se não mais de 70% disso, é importado. Fica mais caro com o dólar alto. Então, numa vitória simples e direta, é uma equação que precisa ser lida com muito mais cuidado. Ponto que eu quero deixar aqui para você, que o cenário internacional não é notícia de jornal. Ele tem consequências diretas no seu bolso. O preço, o ponto que eu quero te falar
É simples, o cenário internacional não é só notícia de jornal ou jornal nacional. Ele tem consequências diretas no seu bolso, no preço de tudo que você compra, no rendimento do que você investe e no valor do dinheiro que você guardou sua vida inteira. Agora que você entendeu esse ponto, a pergunta que importa é: o seu dinheiro está posicionado para esse ambiente? E isso a gente vai conversar agora. Fuga de capital, o que sobra do Brasil? Agora, você entende um pouco desse mecanismo, porque o capital sai do Brasil quando o mundo fica incerto. A pergunta natural é: tá, mas o que sobra para mim e para você? Vale a pena investir aqui ou é melhor mandar tudo lá fora? Primeiro, vamos falar sobre o Trump. Está fazendo com que o fluxo de capital global, uma das consequências diretas da política de proteção americana, é que os Estados Unidos hoje não são tão atraentes para o investidor. Essa é exatamente a tensão que eu quero discutir com vocês. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o que o Trump está fazendo com o fluxo de capital global. Uma das consequências diretas da proteção americana é que os Estados Unidos se tornaram mais atraentes. Por quê? Por investidor interno. Corte de imposto para empresas, tarifas que favorecem a produção local, juros ainda em patamar elevado, tudo isso chama o dinheiro do americano para dentro dos Estados Unidos. O investidor fora dos Estados Unidos não está botando dinheiro lá dentro, está tirando e colocando em outros lugares, tá? Esse dinheiro vem de algum lugar, do americano, sai do Brasil, ou deixou de vir para o Brasil, sai dos países emergentes e volta para lá. Mas aqui tem uma virada que muita gente não percebe. Quando o dinheiro estrangeiro foge, os ativos brasileiros ficam baratos. Ativo barato, para quem sabe o que está fazendo, é oportunidade. Por isso que o americano está tirando dinheiro daqui e o povo de outro lado está colocando dinheiro aqui. Tem um conceito dentro das empresas chamado valuation. Basicamente é o quanto você está pagando por cada real de lucro que aquela empresa gera. Quando o mercado cai por medo, por fuga de capital, por pânico ou qualquer outra coisa, muitas vezes a ação cai, mas os fundamentos não se justificam. Muitas empresas, às vezes, perdem o valor de 10, 20%, mas não se justifica com toda a produção que ela tem. E ainda, acima de tudo, a empresa continua lucrando e pagando dividendo. Mas a ação está lá embaixo. O estrangeiro tirou o capital. Historicamente, os maiores retornos da Ibovespa vieram de quem comprou nesse exato momento que estamos hoje. Momento de desespero. Não é fácil, psicologicamente, comprar quando o mundo está vendendo tudo. Existe muito estômago, mas os números mostram que funciona. Agora, dentro da Bolsa Brasileira, não é qualquer coisa que faz sentido nesse exato momento. Existem setores que tendem a sair melhor quando o dólar está alto, por incertezas do mercado. Empresas exportadoras são as primeiras da lista. Quando o real cai, quem vende por exterior em dólar automaticamente recebe em reais. Mineração, papel, celulose, entre outros. Quando o dólar sobe, automaticamente fica melhor para essas empresas. Perfeito? Esses setores têm uma ótima proteção natural do seu investimento, embutida contra a desvalorização cambial. Bancos e empresas de energia elétrica, numa outra categoria, pagadores de dividendos, com a Selic no patamar que está, renda fixa, já entregam bem. Mas algum dessas empresas consegue distribuir dividendos que competem muito com renda fixa, com potencial adicional de valorização da ação. Bancos e empresas de energia elétrica entram numa categoria totalmente diferente, as pagadoras de dividendo. Com a Selic no patamar elevado, renda fixa já entrega muito bem. Mas algumas dessas empresas conseguem distribuir dividendos que, falar para você, competem com a renda fixa, com potencial do quê? Da valorização da ação. Para quem pensa em constituir renda passiva, esse é um caminho que merece um olhar totalmente interessante. Mas agora eu preciso falar de outra estratégia, que é igualmente válida, a do que? Parte do seu dinheiro dolarizar. Presta bem atenção nisso. Isso significa não comprar dólar em espécie e guardar debaixo do seu colchão. Significa ter uma parcela dos seus investimentos em ativos que rendem em dólar. ETFs internacionais, debentures que replicam ações americanas ou até contas globais disponíveis para brasileiro hoje, com uma burocracia bem menor do que há 5 anos atrás. Essa estratégia funciona como um porto seguro. Se o real cai 20%, essa parte pequena da sua carteira automaticamente valoriza em reais. Você pode não ganhar porque acertou o mercado, mas você pode ganhar porque protegeu o seu capital de um risco que hoje, vamos ser bem sinceros, é bem previsível. E aqui está o erro mais comum de quem começa operando: a incerteza. Ele vai pro tudo ou nada. Uma pessoa vira e fala assim: aqui o Brasil é uma bagunça, eu vou mandar tudo lá pra fora e vou mandar tudo lá pra fora. E aí perde as oportunidades que existem aqui. Ou fala: não vou mexer em nada, deixo tudo aqui no Tesouro Selic. E aí fica sem proteção nenhuma. A resposta mais inteligente, na maioria dos casos, é uma combinação das duas coisas. Não tem uma proporção universal. Depende do perfil de cada um, do seu prazo, dos seus objetivos. Mas uma referência que muitos alocadores usam, ponto de partida para você e para a sua atuação. O que não dá é ficar
paralisado, esperando o cenário ficar mais claro, porque eu vou ver um spoiler aqui, vou ver um influencer ali, para trabalhar isso daí. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora e as decisões na prática. O que fazer? Chegou a parte que você tá olhando aí no vídeo e falou, puta, ele falou lento, é um vídeo de 15 minutos, o negócio tá meio perdido. Mas presta atenção, que essa é a principal parte. Eu vou te apresentar 3 movimentos concretos. Não são dicas de ação, não são recomendação de investimento, tá? Tô deixando isso bem claro. São ideias para você trabalhar, formas de pensar diferente da sua caixa, que você pode aplicar na sua rotina. Decisão, proteção cambial, tá? Tem muita gente que associa comprar dólar com aquela figura de especulador nervoso, que fica acompanhando cotação de hora em hora. Não é disso que estou falando. Tem uma parcela do seu patrimônio que está indexado em dólar, racional, de diversificação de capital. É o mesmo raciocínio que não é para deixar todo o dinheiro num banco só, ou não ter toda a renda variável, ou não ter tudo em renda variável. Você está distribuindo o risco entre moedas. A pergunta que precisa ser feita é, se o dólar for para 7 ou 8 reais nos próximos anos, o quanto da sua vida financeira vai ser impactada? Se a resposta for muito, que é para a maioria dos brasileiros, então faz sentido você começar a mudar os seus investimentos. Decisão do que? Renda fixa ainda faz sentido ou qual outra renda é interessante? Com a Selic no patamar atual, renda fixa voltou a ser um investimento sério, tá? Tesouro Selic, CDBs de liquidez diárias são ótimos para você, como reserva de emergência e como um porto seguro a curtíssimo prazo. Rendem bem e têm liquidez e te dão tranquilidade no patamar que você precisa, sem pressa. Mas o seu horizonte é mais longo, 5 anos ou mais. Eu quero que você olhe para o Tesouro Selic e para o IPCA+, e ele paga a inflação nas taxas precificadas. Decisão número 2. Renda fixa faz sentido? Mas qual renda fixa? Com a Selic no patamar atual, a renda fixa voltou a ser um investimento sério. Tesouro Selic, CDBs de liquidez diárias são ótimos como reserva de emergência e como porto seguro a curto prazo. Rendem bem, têm liquidez e dão tranquilidade para você tomar decisões sem pressa. Mas seu horizonte é longo prazo. Daqui a 5, 6 anos, eu quero que você olhe para o Tesouro IPCA+, tá? Ele paga a inflação, paga uma taxa pré-fixada num cenário onde a inflação pode voltar e ela está prestes a voltar e pressionar ainda mais por causa do câmbio e das tarifas, ok? Isso no cenário atual hoje do real é algo que você tem que pensar. O risco, se você precisar resgatar antes do investimento, pode ter marcação negativa, você pode perder um pouco. Por isso é importante, tá, que entender que os números investidos no IPCA+, é sempre a longo prazo. Se você não vai precisar desse dinheiro nos próximos anos, é o momento de você olhar para isso. Decisão número 3. Se você for para a bolsa de valores, eu não estou dizendo para você entrar, muito pelo contrário, em renda variável. Isso depende de um monte de fatores, que só você sabe. Sua tolerância à dor de cabeça, dor no estômago, frio, raiva, estresse e tudo mais. Mas se você já investe na bolsa, presta atenção, esse é um momento bem interessante. Empresas que geram caixas consistentes, que pagam dividendos com histórico sólido e que tem receita parcialmente dolarizada, tende a ser os melhores momentos para você investir, ok? E o maior erro não é escolher o ativo errado, é não fazer nada. A inflação não para, o câmbio não está parando, o tempo não para. Enquanto você espera o momento perfeito para agir, o dinheiro parado tá em conta corrente vai perdendo valor todo mês, de forma silenciosa, sem nenhum aviso. Para você ter uma ideia, se você tem 100 mil parados em conta corrente nos últimos 3 anos, você perdeu aproximadamente 30 mil no seu poder de compra real, só pela inflação acumulada no período, sem nenhuma crise, sem nenhum evento extraordinário, sem o tempo passando, só o dinheiro parado. Não precisa fazer tudo de uma vez, não precisa acertar o time perfeito, precisa começar a se mover. Essa é uma decisão que você tem que tirar do papel hoje. O mundo está se reorganizando, o Brasil sente o movimento mesmo sem ser o alvo direto de Trump. Existem oportunidades reais hoje que você tem que dar uma olhada. Agora eu quero saber de você, qual dos 3 caminhos você já parou para pensar? Comenta aqui, curta para os nossos próximos vídeos.